Mais uma vez, queridos, fiquemos de pé então e vamos ouvir a palavra do Senhor ministrada pelo pastor Eliseu Bayer. Aleluia. Meus queridos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Podeis assentar em nome de Jesus. Quero louvar e agradecer a Deus por esta rica oportunidade que Deus nos concede de estar aqui em Campinas para glorificar, exaltar e bendizer o nome de Jesus, juntamente com esta amada, querida igreja, e louvar a Deus pela vida do pastor Paulo Freire, trazer também um abraço do nosso pastor, presidente, pastor Gerson Filito, que é um grande amigo do pastor Paulo, e também todo o campo ali. O senhor é muito querido lá, em todo o campo, e nós louvamos a Deus pela vida do pastor Paulo, toda a família, toda a igreja, todo o ministério, em nome de Jesus. Louvar a Deus pelos demais obreiros, pastor Eduardo, pastor Alberto, outros amigos. Ontem estive ali com o pastor Cleverson, não sei se ele está por aí, acho que hoje não está. Tivemos ali também adorando a Deus. E viemos aqui para mais uma vez tributar a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Louvar a Deus pela vida da minha esposa. Nem sempre consegue viajar devido ao trabalho, mas hoje Deus preparou. Viemos também ver o nosso filho, que está aqui estudando. E temos também uma filha, 17 anos, que também está terminando o ensino médio, e também está se preparando para a faculdade, e ela não pôde estar aqui hoje, mas a família toda trabalhando para Jesus. Estamos lá, pastor Paulo trabalhando com o pastor Gerson, pastoreando o presidente Bernardes, onde Deus tem feito coisas grandiosas e maravilhosas. E nós louvamos porque é a mão de Deus que faz todas estas coisas. Aleluia. Eu quero convidá-los para abrir a Bíblia Sagrada na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1 e o versículo de número 20. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1 e o versículo de número 20. Diz assim a palavra de Deus: porque todas quantas promessas há de Deus, perdoa, irmão, segunda carta, capítulo 1, verso 20, a segunda carta, capítulo 1, versículo 20, aleluia, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Aleluia. Meus queridos, esta palavra, ela me deixa muito entusiasmado, porque a Bíblia diz que não importa quantas. Os estudiosos da Bíblia dizem que a Bíblia tem em torno de 8.100 promessas. Mas não importa a quantidade. A Bíblia diz que todas elas, aleluia, todas quantas promessas há de Deus, já tem o sim de Deus. Aleluia. Já tem a autorização de Deus para a minha vida e para a tua vida. E eu lembro de Pedro, quando escreve na segunda carta, capítulo 1, verso 3, que ele diz que Deus já nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade.
Paulo também escrevendo aos Romanos capítulo 8, verso 32, ele diz: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes por nós entregou, não nos dará com ele também todas as coisas. E eu gosto de circular essa palavra todas, aleluia, porque a Bíblia também diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Então até essa que você está passando está incluída, meu querido. Descanse o teu coração, aleluia, porque a promessa de Deus, ela inclui tudo, aleluia. E tudo que tem aqui na palavra de Deus, tudo que está escrito na palavra de Deus, está disponível para a minha vida e para a sua vida. Amém, meus queridos? Vou repetir, tudo o que está disponível na palavra de Deus, o que está escrito, está disponível para mim e para você. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, aleluia. Números 23, 19, nem filho do homem para que se arrependa. Diria o Senhor e não faria. Falaria e não confirmaria. Deus é digno de confiança, aleluia. Deus é digno de confiança. Tudo que Ele falou está de pé ao teu respeito, em nome de Jesus. E é interessante porque às vezes quando a gente conhece alguém de confiança, uma pessoa de confiança, pastor Eduardo, pastor Paulo, a gente diz, olha, aquele fulano é de confiança, o que ele fala pode confiar. E quando também não é de confiança, a gente fala, ó, cuidado, que aquilo lá que ele fala. Agora a grande pergunta para nós, para mim e para você: Deus, o Criador, aleluia, que pega as águas do oceano na concha das suas mãos, aleluia, Ele é de confiança ou não é? Aleluia, tudo que Ele prometeu está de pé para a tua vida. É por isso que Jesus, quando estava orando em João 17, versículo 17, Ele disse: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é verdade, aleluia. A palavra de Deus é verdade. Parece redundante o que nós estamos falando, mas o diabo trabalha para criar dúvida em meio à luta, em meio aos problemas, em meio às dificuldades. Mas eu vim aqui como um profeta de Deus para dizer para a tua vida, aleluia, que tudo que Deus prometeu está de pé. É só a gente olhar para a Bíblia. A Bíblia diz, pastor Paulo, em Josué 21 e 45, que de todas, a palavra todas de novo, todas as promessas que Deus falou aos filhos de Israel, nenhuma, vou repetir, nenhuma falhou, aleluia. Todas elas se cumpriram, diz a palavra de Deus. Tudo que Deus prometeu para Israel se cumpriu. Sabe por quê, irmãos? Eu fui criado na igreja, na escola dominical. Nasci, fui apresentado ali na Assembleia de Deus em Venceslau. E a minha mãe, pastor Paulo, ela fazia a gente decorar versículo da Bíblia, um versículo por dia. E ela era professora da escola dominical infantil. E ela é coordenadora do campo. Então ela falava, você tem que ser exemplo. E antes de dormir ela contava uma história da Bíblia. Era todo dia. Todo dia ela fazia isso. E eu louvo a Deus, meus queridos. Sabe por quê? Ainda com a minha mente de criança, um dia eu li o Salmo 138 e verso 2. E ainda com aquela mente de criança não conseguia entender muita coisa. E aí eu li assim: porque tu engrandeceste a tua palavra
palavra acima do teu nome. Eu fiquei pensando, tem nada maior do que Deus. Não tem nada maior do que Deus. Eu fiquei pensando, ainda sem entender, né, aquela mente de criança, como assim maior do que o nome dele? Mas é claro, é simples de entender. Ele não vai contra aquilo que ele mesmo falou. Aleluia. Ele não vai contra aquilo que ele mesmo estabeleceu como princípio de Deus para a tua vida, para a minha vida. Meu irmão, o que você tem que fazer é só crer, creia, somente crer que o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. O profeta Isaías, no capítulo 55, verso 11, ele diz: assim será a palavra, aleluia, que sair da minha boca. Aleluia. Ela não voltará vazia. Eu sinto graça de Deus aqui nesta noite para dizer para alguém aqui, o Espírito Santo manda dizer: as promessas de Deus não vai cair no vazio, não. Talvez você está pensando, mas está demorando. É Deus que está te preparando para você ter estrutura para suportar tamanha bênção que Deus vai te dar. Se você crê assim, levante a sua mão para o céu e por um momento adore a Ele, em nome de Jesus. Aleluia. Ela não voltará para mim vazia, mas antes ela fará. Não diz que talvez fará, não, ela fará. Ela fará o que me apraz e prosperará para aquilo pela qual eu a enviei. Meu irmão, minha irmã, Deus está dizendo para alguém: tranquiliza o teu coração nesta noite. Porque quando a gente vai pregar a palavra, eu tenho um temor muito grande. Porque, pela misericórdia de Deus, com 8 anos de idade, ainda ali na época do pastor Joel, que o senhor conheceu, em Venceslau, eu tinha 8 anos de idade, ele tinha recém-chegado ali, e pela misericórdia de Deus, naquele dia, primeira vez, eu ministrei a palavra de Deus. E naquele dia, pastor Paulo, não parei mais de pregar a palavra. Mas tem hora que eu vou orar e digo: Deus, tenha misericórdia de mim, Pai. Nunca deixe eu pregar apenas pela prática, pelo costume, Senhor, mas me dá revelação para o dia, para a hora, para o momento, porque a palavra de Deus é maná. A palavra de Deus, ela se revela no dia, na hora, no momento. Aleluia, nessa tarde, eu pensava em falar tantas outras coisas. O Espírito Santo falou: anota aí, você vai falar que a minha palavra está de pé. Você vai falar que a minha palavra está de pé. E que eu não sou homem para que minta. E tudo que eu falei vai se cumprir. E por quê? Porque tudo passa, né, irmãos? Tudo passa. A gente vai passando, os nossos pais vai, os avós vai, tudo passa. O carro novo fica velho, tudo vai se acabando, tudo vai, irmão. Mas Mateus 24:35 diz: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra. By the black stuck in the hind, and the black stube behind the black stu and the clap stay. Uri black stu que laba sou que laba sebia. Aleluia, a palavra não passa. Eu quero te dizer uma coisa: tudo passa. Essa luta passa, esse problema passa, essa dificuldade passa, os momentos de alegria também passa, mas a palavra de Deus não passa.
E por que que ela não passa? A própria Bíblia responde. A Bíblia responde a própria Bíblia, explica a própria Bíblia. Porque ela é eterna. A palavra é eterna. Oh, glória. Isaías 40, verso 8. Seca-se a erva, caem as flores, mas a minha palavra, subsiste eternamente. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Aleluia. Que quando a gente para pensar no que é eterno, aleluia. Quando a gente para pensar no que é eterno, a gente sempre vem para o invisível. Aleluia. Por quê? O que é espiritual é invisível. Ninguém vê o espírito, a alma de alguém andando por aí. Ninguém vê a fé andando por aí. Ninguém vê anjo andando por aí. Mas existe. A fé existe. Os anjos existem. Aleluia. Aleluia. A palavra também está no espiritual. Primeiro, ela está no espiritual. Primeiro, ela está no invisível. Mas eu louvo a Deus que, aleluia, Paulo vai dizer, lá em Romanos 4,17, que Deus chama a existência aquilo que não é como se já fosse. Aleluia. Deus chama a existência. Então a palavra primeiro, ela está no espiritual. Mas quando eu creio na palavra, quando eu medito na palavra, quando eu pratico a palavra sai, aleluia, do invisível. E ela se materializa na minha vida. Aleluia. Ela se materializa na sua vida. Você pode adorar a Deus por isso. Aleluia. Irmão, ser crente é maravilhoso. Porque crente é o único ser na terra que não anda pelo que está acontecendo. Meu Deus. Ele anda por fé, não por vista. Aleluia. 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. Não por vista. Aleluia. Eu ando pelo que eu creio, não pelo que eu vejo. Aleluia. Glória a Deus. Então, aleluia, muitas vezes nós, devido às lutas, às circunstâncias, os problemas, as nossas dificuldades, muitas vezes nós começamos a mergulhar nas preocupações, nas circunstâncias, e as circunstâncias são temporais. Por isso que Paulo diz lá em segunda carta de Paulo 4,18, não atentando nós para as coisas que se veem. Porque as coisas que se veem são temporais. Ei, vai passar, meu querido. Tudo passa. Tem dia que você está alegre, tem dia que você está triste. Passa, aleluia. Tem dia que você está enfermo, mas tem dia que você está curado. Aleluia. Não atentando nós para aquilo que está acontecendo. Não. Aleluia. Mas Paulo diz, atentando nós para aquilo que se não vê. Olha o espiritual aí. Porque o que se não vê é eterno, aleluia, eterno. Levante a mão para o céu e adore a Ele, porque é eterno. Então a fé não é baseada em circunstância, a fé é baseada no caráter de Deus. Aleluia. O que Ele fala, aleluia, Ele cumpre. É por isso que o crente é um visionário. Aleluia. E visão é a capacidade de você ver, de você enxergar além do que os teus olhos físicos estão vendo. Eu acho maravilhoso, pastor Paulo, porque Deus gera em nós uma certeza, lá é uma coisa lá dentro, no nosso espírito. Show que laba.
Rebalabassou que labacébia. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Te calabassou que labacébia. É por isso que Hebreus vai dizer que a fé é a prova daquilo que eu não estou vendo fisicamente. Aleluia. E o que é prova? Por exemplo, o que é uma prova num processo judicial? A prova é aquilo que demonstra que aquilo que está alegando, aquilo que está falando é verdadeiro. A prova é aquilo que demonstra que o que se fala é verdadeiro. Aí vem a Bíblia e diz, olha, a fé é a prova. Aleluia. Daquilo que você ainda não está vendo, mas você está esperando. Você diz, não, eu estou desempregado, mas pela fé eu já estou empregado. Oh, glória! Eu estou enfermo, mas pela fé eu já estou curado. Aleluia! E é por isso, meus irmãos, que crente é meio louco. A Bíblia diz que a loucura de Deus. Aleluia! Aleluia! A sabedoria de Deus, melhor dizendo, é loucura aos homens. Por quê? Isso não se discerne materialmente, não se discerne pela lógica, é espiritual, aleluia. Mas a palavra gera fé, a palavra gera fé, a palavra gera fé, a palavra gera fé. A palavra de Deus, ela é um combustível, ela nutre a fé, ela nutre a fé, ela nutre a fé. Romanos 10:17, de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvirá palavra. A palavra levanta, a palavra consola, a palavra restaura, a palavra fortalece, a palavra da graça, a palavra da autoridade. Receba o poder da palavra, ande na palavra, viva a palavra, caminhe na palavra, e a vitória de Deus é certa na tua vida. Sou que labacébia. Eu sinto a presença dele aqui nesta noite, para dizer que Deus está mudando circunstância lá na tua casa. Oraba nextana boxterranda na backstep. Tu que não basu que na bacatora bai. Aleluia. Aleluia. Entrou alguém aqui nesta noite pensando em desistir. Entrou alguém aqui nesta noite pensando, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Mas o Espírito Santo está dizendo para você, aguenta firme, meu querido. Aleluia, aguenta firme. Porque Hebreus 10:38 diz que o justo viverá pela fé. E se ele recuar? A minha alma não tem prazer nele. Deus não te chamou para recuar. Deus não te chamou para desistir. Não. Aleluia. Deus te chamou e já te deu as armas. Quando Deus fala, a parte dele está feita. É só você crer e confiar. Creia. Creia quando Deus fala. Aleluia. Quando Deus fala, ele gera fé em nós. E a fé é interessante. Eu acho isso poderoso demais. Eu acho maravilhoso ser crente, pastor Paulo. Porque a fé, ela opera primeiro do lado de dentro, para depois mudar circunstância do lado de fora. Aleluia. Ela opera primeiro do lado de dentro. É uma certeza tão grande que o Espírito gera em nós. É algo tão poderoso, aleluia, que o problema ainda está ali, fisicamente está ali, mas pela fé você já começa a agradecer a Ele.
Você já começa a louvar o nome dele e a dizer: Pai, graças te dou, Senhor, aleluia, porque eu já venci, porque eu já venci, porque eu já venci, porque eu já venci. E quando você crê, Deus começa, olha só, a palavra gera fé, e pela palavra, Deus começa a trazer do invisível para o visível. A palavra de Deus cria. Aleluia. A palavra de Deus cria. O homem natural não entende. Hebreus 11:3. Pela fé, é só pela fé que nós entendemos, diz ele, que os mundos foram criados pela palavra. De maneira que tudo que você vê não foi feito do que é visível. Olha aí. Tudo que você vê não foi feito do que é visível. Então a palavra de Deus, ela cria. É por isso que Jesus disse em João 6:63: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Vida, vida, vida. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva, 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 viva. Ela cria. Aleluia. E eu lembro de Elias, lá no primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 5. Quando a Bíblia diz, ali no verso 2, a seguir por ali, aleluia, Deus disse: e veio sobre Elias a palavra do Senhor. Olha aí, a palavra: esconde-te junto ao ribeiro de Querite, e eu já ordenei os corvos que ali te sustentem. Interessante, irmãos. A palavra veio. A palavra ainda está no invisível. A palavra ainda não se materializou. E o que eu acho mais lindo, que geralmente Deus nunca fala os detalhes. Deus nunca fala os detalhes. Porque Deus disse, olha, a palavra veio sobre ele e diz: esconde-te, e eu já já conversei com, já ordenei os corpos que ali te sustentam. Mas não falou detalhes. Não falou o cardápio. Não falou se ia trazer de manhã, à tarde, à noite. Não falou. Aleluia. Aleluia. Mas Elias disse: se Deus falou, ele cumpre. Se Deus falou, ele cumpre. Eu não quero nem saber o que o corvo vai trazer. Alguém poderia dizer: você está louco, rapaz, vai trazer carniça, vai trazer... Não, não. Se Deus falou, ele vai cumprir. Ele falou que vai me sustentar, eu vou para lá, porque tem uma palavra. Tem uma palavra. Sabe por que às vezes a gente não avança em muitas coisas? Que a gente quer saber o detalhe de tudo. Deus falou e a gente fica querendo entender. Como vai ser? Como vai ser? Deus falou para Maria: você vai conceber pelo Espírito Santo. Ô, irmão, isso é uma loucura. A gente lendo hoje, humanamente, é uma loucura. O homem natural vai entender isso. Alguém pode dizer: como assim pelo Espírito Santo vai conceber? Mas ela falou: como pode ser isso? Ela não entendeu na hora. Ela falou: mas seja feita a vontade do Senhor. Aleluia. Porque Deus fala, irmão, não se preocupe como vai ser. Deus vai cumprir. Deus vai fazer. Porque Ele é Deus. Elias foi. E é interessante quando a gente lê o texto. Quando Deus termina de falar, a Bíblia diz assim: e foi Elias e fez como o Senhor lhe dissera. Aleluia. Glória, aleluia. Aí o próximo versículo diz assim, aleluia: e os corvos lhe traziam. Agora vem os detalhes. Mas quando vem o detalhe, já está acontecendo. Na palavra não tinha detalhe, já está acontecendo. E os corvos lhe traziam o quê? Pão e carne. Olha o cardápio. Aleluia. Pela manhã, e pão e carne à tarde, e bebeia do ribeiro de Querite. Porque o que Deus fala, Ele cumpre. Ele é fiel para cumprir. E o que eu tenho que fazer então, para terminar?
Primeiro, eu tenho que agarrar com a palavra, irmãos. Aleluia. Eu tenho que ler a palavra, eu tenho que estudar a palavra, mas eu também tenho que meditar na palavra. Porque meditar é você refletir, é você pensar. Aleluia. Você ouve a palavra. Às vezes eu ouço a palavra na igreja. Chego em casa, eu vou meditar naquela palavra. No outro dia, amanhã, eu medito na palavra. À tarde, medito na mesma palavra. Porque meditar é você ruminar, igual boi. Aleluia. É você pensar nela, refletir nela. Aleluia. E o Espírito Santo vai extraindo para você. Aleluia, 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 aleluia. Então medita na palavra. Josué 1:8, medita na palavra. Salmo 1, medita na palavra. Aleluia, medita na palavra. Medita na palavra. Mas eu também gosto de orar a palavra. Eu gosto de orar a palavra. Eu vou orar por livramento. Eu começo a dizer: Deus, está escrito na tua palavra, nenhum mal me sucederá. Senhor, está escrito na tua palavra. Porque quando você ora a palavra, aleluia, você fundamenta naquilo que ele mesmo falou. E é interessante que aqui na terra, quando um advogado vai fazer uma petição ao juiz, ele não conta só o fato, não. Ele fundamenta juridicamente, ele traz a lei e fundamenta para depois fazer o pedido. Aleluia. E quando eu estudava isso na faculdade, pastor Paulo, aleluia, o Espírito Santo falou comigo, olha aí, aleluia, até aqui na terra eles fundamentam, aleluia, por isso que eu me agrado de ti. Você fundamenta quando você faz um pedido. Ore a palavra, viva a palavra, ande na palavra, fundamente a oração na palavra. Mas por fim, pratique a palavra. Aleluia. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. É a palavra. Aleluia. E por último, fale da palavra. Fale da palavra. Pastor Paulo, eu gosto de falar da palavra até para mim mesmo. Eu tenho um costume, cada um tem sua intimidade com Deus. Mas a minha esposa está aí. Eu gosto de levantar cedo, sentar na cama e falar pelo menos uns versículos da Bíblia. Porque eu falo, a primeira voz que eu tenho que ouvir é a voz de Deus. Então já sento antes de orar, eu já digo, Isaías 45, 2 e 3. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos. E eu vou falando a palavra, que eu já vou pregando para mim mesmo. Aleluia. Já vou ouvindo a palavra. Aleluia. Já vou lá para Filipenses. Não ando ansioso por nada. Antes as minhas petições em tudo conhecida. A paz de Deus, que excede o meu entendimento. Guarda os meus... E vai a palavra, e vai a palavra, e vai a palavra. Irmão, quando você vai orar, você já está tão entusiasmado. Aleluia. Porque a primeira hora do dia, segundo a ciência, determina todo o seu dia. Se você acorda, a primeira coisa, já olha o WhatsApp, já fica todo preocupado com um problema, com uma situação, vai ficar o dia inteiro preocupado com o problema, com aquela situação. Mas a primícia, os primeiros minutos do seu dia, vai para a presença de Deus. Vai para a palavra, vai para a oração, vai para a palavra, vai para a palavra, vai para a palavra, vai para a palavra. Aleluia! Aleluia! E Paulo diz em Romanos 10:8, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. 2 Coríntios 4:13, cri, por isto falei. Aleluia, é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É a palavra, irmãos, é a palavra de Deus. Quando Deus chamou Josué, Deus disse para Josué 1:8, Josué, não aparte da tua boca, aleluia, o livro desta lei, mas antes medita nele, dia e noite.
Mas só não medita não, faça. Tu que labai, sou que labai. Faça tudo quanto nele estiver escrito. Aleluia. Eu louvo a Deus, porque a palavra de Deus, ela continua sendo a nossa direção, a nossa bússola. Aleluia. A palavra de Deus, ela nos guia. Aleluia. E o Espírito Santo vem. Ai, meu Deus. E ele vivifica essa palavra dentro de nós. Ele traz vida. Eita glória. Aleluia. É por isso que Davi dizia no Salmo 39, verso 3. Incendiou dentro do meu coração um fogo. Enquanto eu meditava. Aleluia. É por isso que eu gosto de meditar na palavra de manhã, que você já acorda entusiasmado. Aleluia. Acorda mais cedo antes de ir para o trabalho. Medita na palavra, porque entusiasmo é Deus dentro de você. É a palavra. Aleluia. A circunstância vem não, mas a palavra já falou comigo cedo. A palavra é viva. Quantos podem adorar a Deus por esta palavra? Aleluia. Posso fazer uma oração? Aleluia. Por gentileza, irmãos, você coloque de pé. Eu quero fazer uma rápida oração pela sua vida nesta noite. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus é poderosa. Aleluia. Aleluia. Shokenaba sou que labacébia. Unabashuri calabahai. Urabashuri calabahai. Um crente cheio de Deus, ele muda até o ambiente onde ele está. Um crente cheio da palavra de Deus, ele muda situações, até lá onde você trabalha, onde você está. Crie, por isto falei. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. É a palavra viva e eficaz. Eu lembro o pastor Paulo, quando o pastor Gerson me enviou ali para Presidente Bernardes. Ali nós tínhamos um templo que ele estava já há muitos anos fechado, causado por um problema na justiça, de som, de sonorização, enfim. E o pastor Gerson nos deu todo apoio, toda a bênção sobre as nossas vidas. Disse, vai lá e deixa Deus te usar. E já estava quase 9 anos fechado. E tantos problemas. E pela misericórdia de Deus, eu lembro que todo dia eu entrava naquele templo que estava abandonado, já sem forro, o chão todo encardido. Eu dizia, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Tua palavra diz que o Senhor vai na nossa frente. E fui, meus irmãos, sabe o que eu aprendo? Além de eu orar a palavra, meditar na palavra, a palavra de Deus na nossa boca tem poder. E quando você ordena sobre o problema com a palavra de Deus, tem poder. Ezequiel falou com vale. Vale tem ouvido? Não tem. Moisés falou com rocha. Rocha tem ouvido? Não tem. Mas Deus mandou falar. Jesus falou com tempestade. Tempestade tem ouvido? Então eu tenho uns mistérios comigo que depois que eu orei, depois que eu busquei a Deus, eu começo a ordenar sobre o problema. Aleluia. Falar o vale. E eu falava, templo, você vai abrir em nome de Jesus. Templo não tem ouvido, mas eu dizia, você vai abrir em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E pela misericórdia de Deus, com o apoio do nosso pastor, aleluia, conseguimos voltar, abrir, retornar. Já estamos quase 1 ano e meio no templo. E essa semana agora, nós estamos concluindo a reforma, pastor Paulo, para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. E o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. Uma irmã me procurou e disse, pastor, não aguento mais o meu filho. Pastor, já orei, já fiz de tudo
pastor, mas ele é muito desobediente. Eu falei para ela, irmã, já orou? Então fala com ele, olha bem dos olhos dele e diz, você é uma criança obediente. Ele vai rir, ele vai dar risada, mas no reino espiritual vai ouvir. Quando ele estiver dormindo, vai lá, aleluia. Coloque a mão na cabeça dele e diz, você é uma criança obediente. Mas ele não está sendo, não anda por vista, não anda por fé. Aleluia, aleluia. Vai abençoando, vai abençoando. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, por estarmos à tua presença. Obrigado pelo privilégio, Pai, de estar aqui. Ó Deus, na igreja de Campinas, com teu servo, pastor Paulo, os demais obreiros, obrigado por este momento especial. Te louvo, Senhor, pela vida desta igreja. Te louvo, Senhor, pela tua palavra que é viva, que é eficaz, e a tua palavra não volta vazia. Te louvo, Senhor, porque o Senhor é um Deus de milagre. Eu te louvo, Senhor, meu Deus, porque o Senhor faz acontecer tudo aquilo que o Senhor nos prometeu na tua palavra. E eu oro agora por cura, Deus. Senhor Jesus, está escrito, Pai, que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Ó Deus querido, cura pessoas aqui nesta noite. Meu Deus, toca no sangue, toca nos rins, toca nos ossos. Senhor, meu Deus, normaliza esta pressão, meu Deus. Toca nesse pâncreas, Senhor. Meu Deus, traga cura agora em nome de Jesus. Ó Deus, aqueles que estão com enfermidades na alma, síndrome do pânico, síndrome do medo, Senhor. Se alguém entrou aqui com depressão, com ansiedade profunda, em nome de Jesus, Espírito Santo, toca agora no mais profundo desta alma e arranca essa tristeza, essa angústia profunda. Meu Deus, se entrou alguém aqui, Senhor, meu Deus, passando por aflições na família, no lar, no casamento, meu Deus, eu oro, Senhor, para que agora a tua presença, a tua glória, ó Deus, venha estar sobre a vida do teu filho e a tua filha. Se entrou alguém aqui com problemas financeiros, ó Pai, na tua palavra está escrito que o Senhor ama a prosperidade do seu servo. Ó Deus, que Ele dá vitória, Senhor, da sabedoria, da direção, abre a porta do emprego. Ó Deus querido, aqueles que trabalham por conta, ó Deus querido, empresários, ó Deus querido, que o Senhor venha abençoá-los agora. Ó Deus, multiplicar o lucro, Senhor, a renda. Ó Deus, nós oramos, ó Deus querido, para que a tua palavra, ela venha se cumprir cada vez mais nas nossas vidas, em nome de Jesus. Se você puder, abrace pelo menos 3 pessoas e diga para ele e para ela, confie na palavra. Aleluia. Quantos podem agradecer a Deus por essa palavra? Amém? Glória a Deus. O pastor Paulo agradece a todos os irmãos que participaram deste culto. Pastor Eliseu, sua família, Deus abençoe.